A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Hoje nós vamos comentar aqui por esse canal de vídeo um artigo que nós publicamos no início desse mês de junho e que deu margem a todo um pensamento, uma reflexão, tanto dos boletins quanto dos editoriais da Voz do Cidadão nesse mês de junho. Ele se intitula O Valor das Instituições, foi publicado no jornal o Globo no dia 5 desse mês. E o que ele fala, para convidar vocês a refletir junto comigo? Ele fala do caráter que está previsto na Constituição, da impessoalidade da coisa pública, da condução, da conduta que se deve ter em relação às coisas públicas. Ao contrário do que o ex-ministro do Supremo e presidente do Supremo, Nelson Jobim, fez quando levou um outro ministro do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, ao seu escritório para se encontrar com o presidente Lula, para os dois tratarem da questão do julgamento do mensalão, onde é pública e notória a posição voluntarista, personalista do presidente Lula. Não fosse assim, ele não seria o líder sindical que foi e teve a importância que teve nesse país, em função dessa pauta delicadíssima, que é uma pauta que põe em xeque a própria função das instituições. E aqui vale lembrar tanto as instituições essenciais para isso que a gente chama de Estado, não é? Que são as instituições jurídicas, e poderia acrescentar as instituições de segurança, tanto externa quanto interna, e as instituições de fiscalização e controle, também controles tanto internos quanto externos aos três poderes. Portanto, é bom se fazer essa reflexão, que ela é um sintoma do déficit de cidadania, não de qualquer brasileiro com formação primária ou secundária, mas, como a gente costuma frisar, das elites brasileiras, que deveriam sim estar conduzindo o processo de consolidação das instituições, o processo da definição de políticas públicas que seriam de fato de melhor interesse da opinião pública ou da república. Portanto, vale aqui citar para reflexão de vocês uma frase de Douglas North, o Prêmio Nobel de Economia de 93, que diz o seguinte com relação ao valor das instituições: a liberdade, a igualdade e a democracia só sobrevivem com base no poder controlado. A função principal das instituições é ajustar os limites da igualdade aos limites da liberdade. Liberdade e igualdade são preservadas como bens comuns na razão direta da eficiência das instituições, né? Exatamente retomando a frase famosa do Alexis de Tocqueville, há 150 anos atrás, no seu livro sobre a América, sobre a República Americana recém-criada, onde ele comentava e ressaltava que os princípios da impessoalidade e da moralidade pública são a própria razão de ser das instituições do Estado republicano. Portanto, fica essa reflexão para os nossos seguidores, cidadãos e cidadãs, sobre o valor das instituições. Esse valor intangível que não se traduz por edifício de concreto, arquitetura classicista, poder imperial, demonstrações de força, coreografia e ritos, não é? Mas significa a garantia de valores da tradição, de toda a nossa tradição ocidental, como o que aparentemente é conflitante, mas que não é, um é a garantia do outro, como os valores da igualdade,
da igualdade diante da lei e da liberdade do cidadão. Portanto, fica aqui sempre a advertência: as instituições são instrumentos de afirmação mais dos cidadãos, de onde brota toda a soberania do poder, né, público, do que dos governantes de ocasião. A voz do cidadão. 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 A voz do cidadão.